Jesus Cristo, a todos meus amados e abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e nós seguimos dando continuidade no plano, no propósito da leitura diária da Bíblia Sagrada. Para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje nós já estamos chegando no dia 286, é isso mesmo, 286, ininterrupto, para a glória de Deus. Ou seja, até o dia 31 de dezembro, querendo Deus e assim Ele nos permitindo, nós estaremos concluindo a leitura de toda a Bíblia Sagrada, os 66 livros, os 27 livros do Novo Testamento e os 39 livros do Antigo Testamento. É algo maravilhoso a gente poder percorrer essa jornada e ver a perseverança dos irmãos e das irmãs. Sabemos que é bem verdade que nem todos perseveraram, muitos iniciaram, muitos também pararam no meio do caminho, mas sempre há, sempre existirá, sempre haverá os remanescentes. E é por tua causa que eu estou aqui, remanescentes. É por tua causa que eu estou aqui, varão, varoa valorosa, que não desanima, mesmo às vezes que atrasa um pouquinho, volta, desanima não, vai lá e vai de novo, e assiste, vem para cá e vem dali, né? O pastor Carlos sempre divulga aí para nós, estou um pouco atrasado, mas estou voltando, aí eu estou acompanhando a leitura, isso é maravilhoso, irmão, é o esforço da nossa parte, como eu costumo dizer, eu costumo dividir em 50% o lado espiritual e 50% o lado humano. Então, nem tudo é espiritual, mas também tem a influência espiritual. E nem tudo é humano, é carnal, mas também tem a influência humana, a influência carnal. Então, compete a mim e a você lembrar do que Deus falou a Josué. Esforça-te e tem bom ânimo. Então, esforçar, ter bom ânimo e levantar, porque Deus falou para ele, levanta-te, esforça-te, tem bom ânimo. Então, levantar, esforçar, ter bom ânimo, era com Josué. E depois, eu sou contigo. Ele viveu por 110 anos, não morreu da flecha de longe, não morreu da lança de perto, não morreu ao fio da espada, morreu na sua ditosa velhice com 110 anos, e a Bíblia não relata como foi, mas não diz que foi no campo de guerra. E Josué era um varão valente que ia para o campo de batalha. Entende isso? Então, é muito importante, eu gosto sempre de pontuar, principalmente agora que vamos caminhando, para a reta final. Estamos no profeta Isaías e a leitura de hoje é capítulo 10, 11 e 12. Vamos à leitura? Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem os direitos dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que fareis a vós outros no dia da visitação e da assolação, que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos. Com tudo isso, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Predição da ruína da Síria. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como um bordão nas suas mãos. Enviá-lo-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor. Lhe darei ordem para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo e ponha para ser pisado os pés como a lama das ruas. Ainda que não cuide assim, nem eu o seu coração o imagine, antes o seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz, não são meus príncipes, todos eles reis? Não é calmo como Carquemes? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores dos que as de Jerusalém e dos que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Perceba, ele está pontuando aqui, lembra, o reino tinha sido dividido. Reino Norte, Israel, capital Samaria. Reino Sul, que é onde Isaías está profetizando, Judá, capital Jerusalém. Então todos os males que os 10 reinos das tribos do norte cometeram, os 2 reinos da tribo do sul, as 2 tribos do reino do sul, estavam no mesmo caminho, Judá e Benjamim. No mesmo caminho, caminho da idolatria, caminho da ingratidão, caminho da perversidade, no mesmo caminho. Ou seja, eles não aprenderam, ou não sei se sentiram superior, não, Deus está conosco, isso não vai acontecer com a gente.
E Deus está deixando bem claro que como ele alcançou os de Samaria, ou seja, o que aconteceu com os seus irmãos, mesmo vocês estando rachados e divididos, ele continua sendo seus irmãos. Vai acontecer com vocês também. Da mesma forma que eu alcancei eles lá, eu vou alcançar vocês também. Se arrependam, essa é a mensagem, se arrependam. Mas infelizmente, eles não se arrependeram. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte de Sião, em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante, do coração do rei da Síria, e a pompa da altivez dos seus olhos, porquanto disse, com a força da minha mão fiz isso, e com a minha sabedoria, porque eu sou entendido, eu removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros como um valente, abati os que se assentavam sobre os tronos, e achou a minha mão as riquezas dos povos como um ninho, e como se ajuntaram os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra. E não houve quem movesse a asa, ou cobrisse a boca, ou murmurasse. Porventura, gloriar-se-á o machado contra quem corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Como se o bordão movesse o que levantam, ou a vara levantasse o que não é pau. Pelo que o Senhor dos exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos e debaixo da sua glória ateará um incêndio, como um incêndio de fogo, porque a luz de Israel virá a ser como um fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os seus espinheiros e a sua sarça num dia. Também consumirá a glória da sua floresta e o seu campo fértil, desde até a alma, até o corpo, será como quando desmaia o porta-bandeira. E o resto das árvores da sua floresta serão tão pouco que um menino as poderá cortar. E acontecerá, naquele dia, que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre os que o feriu. Antes, se estribar é confiar, tá? Confiar, se apegar até aquela confiança. Sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. Aleluia! Os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só o resto deles se converterá. Uma destruição estará determinada, transbordando de justiça, porque determinada já está a destruição. O Senhor Jeová dos exércitos a executará no meio de toda essa terra. Pelo que assim diz o Senhor Jeová. Olha a grandeza disso, olha o peso disso. Eu sinto um temor dentro de mim quando eu vejo isso. Assim diz o Senhor Jeová, o Senhor dos exércitos. Não temas, povo meu, que habitais em Sião. A Síria, quando te ferir com vara, e contra ti levantar o seu bordão à maneira dos egípcios, porque daqui bem pouco se cumprirá a minha indignação, a minha ira para os consumir, porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ele um flagelo, como a matança de Midian junto à rocha de Horebe, e com a sua vara sobre o mar, que contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. A unção que despedaça todo o jugo. Oh, aleluia! A unção que despedaça todo jugo. Há uma unção sobre a tua vida, varão. Há uma unção sobre a tua vida, varoa. Há uma unção sobre a tua vida, servo. Há uma unção sobre a tua vida, serva. Que isso, pastor? Que unção é essa? Vamos lá. Efésios, capítulo 1, versículo de número 13, vai nos dizer assim, ó, Efésios 1:13, para ficar melhor para você entender aí. Pega a Bíblia aí, acompanha aí. Efésios 1:13, diz assim o texto: em quem também estais, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Verso 14, o qual é o penhor, é a garantia da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. E aí Lucas capítulo 4,
a partir do verso 18, olha o que Jesus diz sobre essa mesma unção. O Espírito do Senhor é sobre mim. O mesmo Espírito, o Espírito Santo, que estava sobre o Senhor, está sobre a minha vida, está sobre a tua vida, sobre todo aquele que levanta as suas mãos e confessa e aceita publicamente Jesus o Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. A partir desse momento, essa unção que despedaça todo jugo, como nós vemos em Isaías 10, 27, ela passa a estar sobre a tua vida. E o Espírito do Senhor é sobre mim. Me ungiu para evangelizar os pobres, me ungiu para curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa unção de Isaías 10, 27, ela quebra todo o jugo de Satanás sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Mas você precisa se posicionar, mas você precisa seguir o exemplo do Isaías, que ele reconhece: eis que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Reconhece que o problema dele era a fala. Reconhece que o problema dele eram as palavras profanas, mundanas. Quem sabe você murmura, reclama de tudo. Quem sabe para você nada te agrada. Quem sabe você só reclama. Para com isso. Se foi esse o caso, ou qualquer outra situação, sigamos o exemplo do profeta Isaías, que ele se conserta, ele se coloca na brecha, na posição, e Deus começa a usar com força. Assim diz o Senhor dos Exércitos. É Deus quem está dizendo na boca do profeta, e agora eu estou replicando aquilo que está no texto sagrado para a tua vida. Creia, tome posse, acredite, faça a prova de Deus, e você verás a glória de Deus na tua vida e através da tua vida. Essa unção, eu vou ler de novo: será despedaçado o jugo por causa da unção. Isaías 10, 27. Vamos escrever isso hoje? A unção despedaça o jugo. Quem está lendo vai entender. Quem não está lendo não vai entender, mas eu tenho compromisso com quem está lendo, com quem está estudando, com quem está meditando. Vamos colocar? Então, a unção despedaça o jugo. Obrigado pela participação aí. Ricardo tem participado. A missionária... Como é que é o nome da missionária, meu Deus? A missionária Ivone tem participado, a Armaniane tem participado, pastor Carlos tem participado. Então eu vou citando aqui os que têm participado, tá? Vou honrar quem está honrando. Vocês têm se colocado ali, então louvo a Deus pela vida de vocês e continue. Então hoje é a unção despedaça o jugo. E que unção é essa? É o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. Para a unção sobre e a unção para. Há uma unção, e essa unção que está sobre as nossas vidas, ela despedaça, ela quebra todo o jugo de Satanás em nome de Jesus. Amém? Verso 28. E vem chegando Aiate, já vai passando por Migdom e por Miquimás, lança a sua bagagem. Já vão passando e já alojam em Gebá, e já Ramá treme, e Gibeá de Saul vai fugindo. Clama o alto com a tua voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís, e tu, pobre Anatote. Já Madmená foi, os moradores de Gibim vão fugindo em bandos. Neste mesmo dia parará em Nobe e acenará com a sua mão ao monte da filha de Sião e o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor Jeová, o Senhor dos exércitos, desbastará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos, e cortará com ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. O reino do Messias é pacífico e próspero. Preste atenção nesse capítulo de número 11. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, das suas raízes um renovo frutificará. Olha que coisa linda agora. Sabe quando você vê lá aquela palavra lá, os 7 espíritos, aquele que tem os 7 espíritos, lá em Apocalipse? Olha eles aqui, ó. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito da inteligência, o Espírito do conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito do conhecimento e o Espírito do temor. Os 7 espíritos. Deleita-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade, ou seja, com igualdade. Aleluia! Os mansos da terra. E ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça sairá o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro,
e o leopardo com o cabrito, e se deitará o bezerro com o filho do leão, e a nédia e a ovelha viverão juntos, e o menino pequeno as guiará. Está falando sobre o período do milênio, onde vão ser 1000 anos de paz. Então o que ele está dizendo aqui? A paz vai ser uma paz total. Você vê, nem os predadores ali, ou até os animais irão conviver entre si e tipo, não vai devorar. Por exemplo, o leão não vai comer aqui, ó. O lobo não vai comer o cordeiro, o leopardo não vai comer o cabrito, e o leão não vai comer o filho da bezerra, entende? São falando, esse texto aqui está apontando para o milênio, onde vai ser 1000 anos de paz, antes que, né, venha o juízo final. Aqueles que assim têm esse entendimento, né, que existe assim sempre algumas divergências teológicas, né, que eu vejo assim, em alguns momentos é bom, mas em alguns outros momentos eu vejo desnecessário. Como, por exemplo, alguns ficam pontuando sobre: não, eu sou pós-tribulacionista, eu sou pré-tribulacionista, eu sou amilenarista, eu sou milenarista, eu sou meso, eu sou futurista, eu sou historicista. Eu vejo que são situações que muitas das vezes para um entendimento, você formular um contexto, você entender o que melhor se encaixa aquilo que você acredita dentro da Bíblia, ok, mas ao ponto de você ficar expondo e debatendo, eu não vejo grande vantagem nisso. Como eu vejo grandes programas de debates com grandes pregadores, né, homens assim que têm muitos seguidores de renome e tal, no nosso meio que nós conhecemos do cristianismo, eu vejo o tempo precioso, com uma audiência preciosa, com conteúdo que poderia ser outro conteúdo de maior valia, que eu creio que teria uma maior absorção, até mesmo pelo público que recebe, porque a grande maioria também não tem entendimento sobre isso. O que eu penso é assim: aceita Jesus, muda o seu estilo de vida, confessa Ele como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e tenha a certeza, a convicção para que você possa andar em santidade, retidão e obediência, em temor e tremor, e que você tenha a certeza, a convicção que naquele grande dia o seu nome vai estar escrito no livro da vida. Isso que eu penso. Independente de meso, de futurista, de historicista, de pós, de pré-tribulacionista, de amilenarista, independente do que for, o importante é você ter a certeza que você é servo, que você é serva, que você é filho, que você é filha, e que o teu nome está escrito no livro da vida, e como diz Apocalipse, e quando você chegar diante dele, além dele te chamar o teu nome, ele vai te dar uma pedra branca, e nessa pedra branca vai ter um novo nome, que só você e ele vai saber naquele grande dia. Isso é o que importa. Então, a gente batalhar e pelejar por isso. Por isso que eu digo que eu vejo desnecessário alguns tipos de embates, alguns tipos de debates, questionando se é pró, se é pós, se é pré, se vai passar pela grande tribulação, se não vai. Enfim, o que nós temos que entender é que esse período ele vai acontecer e está aqui na Bíblia. E esse período aqui, o período do milênio, são 1000 anos de paz. E ele está explicando aqui. É isso que eu estou pontuando aqui, tá bom? Olha agora. A vaca e a ursa pastarão juntas, e os seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha como boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, ou seja, da serpente. E já o desmamado meterá sua mão na cova do basilisco, e não se fará mal nem dano algum, nem todo monte, nem toda minha, dano algum, todo monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas correm para o mar. Isso é tão profundo isso aqui, que eu vou até marcar aqui, porque nessa Bíblia não está nem marcado, ó, e acontecerá, olha que coisa tremenda, ó, e a terra, ó, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. O conhecimento é fundamental, irmão. O conhecimento é essencial. Conhecimento é algo maravilhoso. O conhecimento de Deus é algo fantástico. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso, porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo, que restarem da Síria, e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elão, e de Sinear, e Amate, e das ilhas do mar, e levantará um pendão entre as nações, e as ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra, e destarrear-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente em Edom e Moabe, e porão as suas mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. E o Senhor destruirá
totalmente o braço e o mar do Egito, e moverá sua mão contra o rio com a força do seu vento, ferindo-o, dividindo em 7 correntes, que qualquer atravessará com os sapatos, ou seja, em terra seca. E haverá caminho plano para os resíduos do seu povo que restarem da Síria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Capítulo 12. Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força. O meu cântico se tornou em minha salvação. E vós, com alegria, tirareis as águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai ao seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome, ô glória, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra, exulta e canta de gozo, de alegria, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Capítulo 13, e nós concluímos a leitura. A ruína de Babilônia e o livramento de Israel. Peso de Babilônia, que viu Isaías, o filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado. Levantai a voz, para que eles acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordens aos meus santificados. Sim, já chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante a um grande povo, a voz do reboliço, os reinos das nações já congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista ao exército de guerra. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor, instrumento da sua indignação, para destruir toda aquela terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem o Todo-Poderoso com uma assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desmaiará. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais. Lembra? Ai, dor e juízo. Ais, ô glória! E se angustiarão muito, como a mulher parturiente, ou seja, com dores de parto, perto a dar luz. Cada um se espantará com o seu próximo, e os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor, e a ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá. Ao nascer a lua, não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo, repito, sobre o mundo, a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro de Ofir. Pelo que farei estremecer os céus e a terra, moverá o seu lugar por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. E cada um será como a corça que foge, e como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será transpassado, e todo o que for apanhado cairá a espada. As suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, e as suas casas serão saqueadas, e as suas mulheres violadas. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro, e os seus arcos despedaçarão. Os mancebos não se compadecerão do fruto do ventre, do seu olho não poupará os filhos. A Babilônia, o ornamento dos reinos, e a glória, a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Falando sobre Ciro, sobre os medos e persas, que depois iria libertar o povo do cativeiro babilônico, mas que primeiro iria passar pelo cativeiro que durou 7 décadas ou 70 anos. Nunca mais se habitará, nem edificará de geração em geração, nem árabe armaria ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos, mas as terras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais, e habitarão as avestruzes, os satiros pularão ali, e as feras que uivam gritarão umas às outras nos seus palácios vazios, com os chacais e os seus palácios de prazer, pois bem perto está e vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Ou seja,
Deus está falando sobre um juízo que viria de vir sobre Babilônia e veio, e Deus também falando que trazendo para a nossa vida sobre um momento em que ele vai julgar essa terra com a vara da correção, com a sua mão forte. E é isso que eu vejo que o conteúdo deve ser muito mais passado e ensinado nesse sentido. Se converte, se conserta, se arrepende, põe a tua vida no altar, põe a tua casa no altar, procura fechar as brechas, procura cada vez mais servir ao Senhor, crescer na graça, no conhecimento, procura cada vez mais se preocupar em obedecer, em cumprir o seu chamado com amor, com esmero, com afinco, com excelência. Lembrando, a nossa fala de hoje é a unção que despedaça o jugo. E a unção do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, ela vai despedaçar todo tipo de jugo do Satanás, em nome de Jesus. Amém? Essa foi a leitura de hoje. Eu sou o pastor Rômulo Bereano de verdade. Que o Espírito Santo de Deus possa e deva continuar falando infinitamente melhor na tábua do teu coração. Não esqueça a unção que despedaça o jugo. Paz do Senhor.